Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 25, eu quero conversar com vocês a respeito de religiosidade versus intimidade. A intimidade eu chamaria de uma vida espiritual saudável, que é aquela vida espiritual onde a pessoa fala com Deus, ouve a sua voz, compreende a sua palavra e tem uma vida completamente livre. A religiosidade, o foco da religiosidade é a aparência, é a performance, é o ritual, é ter uma aparência de uma pessoa cristã, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas a essência dessa pessoa é uma essência que não foi transformada. É interessante que Jesus, ele disse que naquele dia do acerto de contas, vamos dizer assim, alguns vão chegar nele e vão dizer: mestre, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. E na verdade Jesus vai dizer para aquela pessoa: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que não me conheceis e praticais a iniquidade. Conhecer é intimidade. Toda vez que você ler na Bíblia, a palavra conhecer está falando de intimidade. Por exemplo, Adão conheceu Eva e gerou filhos e filhas. Conhecer ali é intimidade sexual. Quando Jesus ele diz: conhecereis a verdade, a palavra conhecer ali no grego é a palavra intimidade sexual. Então ele estava dizendo o seguinte: quem tiver intimidade com a minha palavra, quem tiver intimidade, não é conhecer, decorar versículos, porque tem gente que acha que é um decoreba, decorei versículos, então eu conheço a verdade. Não, conhecer na Bíblia é intimidade, intimidade com Ele, profundidade com Ele. E essa intimidade se dá no espírito, não na alma e muito menos no corpo. O homem, ele é espírito que tem uma alma e mora em um corpo. O corpo é a parte física do homem, que nós temos o contato físico com as coisas nessa terra. A alma é o centro das nossas emoções, onde sentimos, onde pensamos, o nosso intelecto, onde raciocinamos, onde guardamos mágoas, ressentimento, gratidão, tudo fica depositado na alma. E o espírito é o lugar onde o homem se contata a Deus. Por isso que o homem, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Morte é a morte espiritual. Quando nós falamos de morte, nós imaginamos um corpo num caixão e um velório. Não é essa morte que a Bíblia está dizendo. A morte é a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Uma pessoa que não nasceu de novo, não reconheceu Jesus, espiritualmente ela está morta. Nós temos o costume de falar o seguinte: fulano está desviado, mas essa expressão não se encontra na Bíblia. Na verdade, espiritualmente falando, fulano não está desviado, fulano está morto, ele está separado de Deus. Então as coisas do espírito, elas são discernidas no espírito, elas não são discernidas na mente, na cabeça, no intelecto, na leitura de livros, no conhecimento e na ciência humana. Embora tudo isso seja muito bom, seja muito produtivo, mas o ter intimidade com Deus tem a ver no campo do espírito. Então o homem é um espírito que tem uma alma e mora em um corpo. Então Deus não fala com a alma, Deus fala no espírito, porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós falamos assim: Deus habita no meu coração. Na verdade é no nosso espírito, tá bom? Mas vamos lá, Lucas capítulo 2 verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Grave isso: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Olha só, o Espírito estava sobre ele, e ele recebe uma revelação do Espírito Santo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor.
movido pelo Espírito. Que homem é esse, né? Tinha um Espírito sobre ele, o Espírito falou ou revelou a ele. Revelar é descortinar, é trazer à tona uma verdade que humanamente falando não tinha como saber. Então o Espírito Santo descortinou, trouxe o entendimento que com a mente ele não conseguia. Isso é revelação, que ele não morreria sem antes ver o Senhor. Agora ele também foi movido, impulsionado pelo Espírito. Foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços, louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Se referindo a Jesus, todos têm acesso, todos, à vista de todos, mas nem todos enxergaram, né? A luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o levantamento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que os pensamentos do coração de muitos sejam revelados. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma, se referindo à morte de Jesus, que óbvio, Maria como mãe, né, ficaria como uma espada atravessada ao seu coração. Ele está falando aqui de Jesus. Eu quero inverter esse texto, começar de baixo para cima. Ele está dizendo a respeito de Jesus, que Jesus ele veio para contradizer a muitos. Ele veio para levantar alguns, mas ele veio para derrubar outros. É interessante, né? E às vezes parece meio contraditório falar sobre Jesus derrubando, ou Jesus contradizendo, porque na verdade muitos planos e pensamentos tem o homem, mas a resposta vem de Deus. Isso só pode ser compreendido pelo Espírito. Quem era Simeão? Simeão era alguém que tinha a revelação do Espírito. Simeão era alguém que pelo Espírito recebeu o entendimento que ele não morreria sem antes ele ver o Filho de Deus, o Salvador, sem antes ele pegar nos braços o Salvador. E vale a pena entender que isso foi como uma revelação do Espírito, porque o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo movia ele. Era um homem que era piedoso. Piedade significa apego às coisas de Deus. É um homem apegado a Deus, apaixonado pela presença, buscava a presença. Por isso ele tinha a revelação do Espírito. O apóstolo Paulo, ensinando para a igreja de Corinto, ele disse: nem o que os olhos viram, nem o que o ouvido ouviu, e aquilo que não desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Deus revelou pelo Espírito. Então perceba uma coisa: o Espírito Santo ele fala, o Espírito Santo ele revela. Se você quer aprender mais sobre o Espírito Santo, domingo 9 da manhã é o culto para você, porque é o culto nós estamos ensinando a respeito do Espírito Santo, orando por batismo no Espírito Santo, é algo especial para o culto das 9 da manhã. Mas o Espírito Santo ele fala, ele revela. E Paulo, discorrendo aquele texto, ele fala que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, coisas espirituais são discernidas por homens espirituais, não por homens intelectuais, sabichões, que conhecem muito, que têm muito conhecimento das coisas desse mundo, mas homens que são espirituais, movidos, guiados pelo Espírito Santo. Então, a diferença da religiosidade para a espiritualidade são duas coisas bem distintas. Então um homem espiritual que tem intimidade, ele conhece as coisas do Espírito, ele compreende a ação, o agir de Deus. Agora uma pessoa que é movida pela religiosidade, ela consegue conhecer, falar até mesmo de alguns versículos bíblicos, mas ela não consegue compreender o agir de Deus, e as coisas ficam tudo muito confusa para ela, fica tudo muito misturado, ela não consegue ter esse entendimento, essa compreensão. Por exemplo, os fariseus, eles
conheciam tudo acerca da lei. Eles sabiam que Jesus, o Messias, Miqueias 5:2 falava que ele deveria nascer em Belém. Isaías 53, Isaías 61 falava que ele seria o servo sofredor. 61, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Falava sobre os profetas sobre que ele entraria em Jerusalém montado em um jumentinho, que ele fugiria, que o pai dele fugiria para o Egito. E assim, quando vem a sentença de Herodes, o José leva Jesus para o Egito, depois vai para Nazaré, porque a profecia dizia que ele seria chamado Nazareno. Eles tinham conhecimento de tudo isso, mas quando eles viram Jesus, eles não conseguiram entender que Jesus era o Messias. Por quê? Porque não tinha revelação do Espírito, apesar de ter muita proximidade. Porque Herodes, ele perguntou onde o menino, o Cristo, deveria de nascer, e os fariseus falaram: em Belém. Quando é que aquele tal de Jesus nasceu? Tanto tempo lá em Belém, então vamos matá-lo. Irmãos, eles não conseguiram entender que Jesus era o Salvador, porque faltava a eles intimidade com o Pai, sobrava conhecimento da lei, sobrava práticas religiosas, mas não tinha intimidade. Meu irmão, a falta de intimidade leva as pessoas a viverem dentro das igrejas, mas escravas, aprisionadas. E uma prisão espiritual da religiosidade pode acontecer no indivíduo, ou pode acontecer também em uma igreja. E quando Deus começou a mexer comigo nessa mensagem que eu prego há 7 anos, essa mensagem, meu irmão, eu já vi de tudo. Eu já vi pessoas, já vi pastores no meu gabinete manifestarem com demônios, pastores, pessoas que tinham supostas revelações do Espírito Santo, líder do Ministério de Libertação. Tive uma experiência, eu, a Meire e a pastora Célia, aqui da nossa igreja, de ver uma igreja quase inteira cair e manifestada com demônios. Fui ministrar uma aula sobre religiosidade, uma determinada igreja, da pessoa que nos recepcionou na porta, ao líder, e alguns integrantes do ministério de louvor, caíram endemoniados. Nós ficamos assustados ali de tanta gente manifestando, tanto é que eu nem levei a equipe de libertação, porque na minha cabeça, eu ia ministrar uma aula para a equipe ministerial, daquela determinada igreja que participou de um dos nossos seminários de cura e libertação, e ficamos espantados do número de pessoas manifestadas com demônios ali. Irmãos, a religiosidade é mais séria do que nós imaginamos. Pessoas que não conseguem ter uma liberdade. A religiosidade, ela fortalece a aparência de cristão, aparência de religiosidade, de uma falsa espiritualidade, mas ela enfraquece a essência da pessoa. Então a primeira prisão espiritual que uma pessoa precisa ser liberta é da religiosidade. Agora, deixando de falar da casa dos outros, falando da nossa casa aqui, é possível estarmos nesse ambiente e ainda não sermos libertos. É possível termos falso entendimento da palavra, se não tivermos uma vida respaldada por uma vida no Espírito, uma vida cheia do Espírito Santo. A religiosidade e a libertinagem, elas são extremos da mesma vara. O que é religiosidade? Religiosidade é a distorção do Evangelho. Ela substitui a presença pelo esforço. Eu comecei falando sobre espírito, alma e corpo, porque a religiosidade, ela é a contaminação do espírito. Por exemplo, um trauma, uma insegurança, um ódio, um ressentimento, uma falta de perdão, é uma doença emocional, uma depressão, uma ansiedade, alguns distúrbios emocionais, é algo que está na alma da pessoa, está preso na alma da pessoa. Então essa pessoa ela precisa ser curada na sua alma. Uma enfermidade física, já diz o nome, física, no corpo, ela precisa de médico. Ela precisa
de um acompanhamento médico. Se é algo na alma, ela precisa de um acompanhamento, de uma área de aconselhamento, mas às vezes é algo que precisa passar por um profissional, um psicólogo, por exemplo, um terapeuta da alma, que vai cuidar da alma da pessoa, porque ela não está curada na alma, a alma dela está doente, então ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro. Isso não é falta de fé. Quando a pessoa busca ajuda, é porque ela tem fé, é porque ela crê, então ela está lutando. Enfim, agora, existe a contaminação espiritual, e Paulo fala, em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, embora tenha uma tradução que fale, né, da alma, mas na verdade, no original está falando do espírito, contamina corpo e espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Uma pessoa que não permite contaminar o seu espírito, é uma pessoa que consegue andar em liberdade, em santidade e no temor do Senhor. Temor não é medo, temor é o que nos impede de pecarmos contra o Senhor. E uma pessoa que é contaminada no seu espírito, ela é uma pessoa que ela mistura o santo com o profano. Ela pode colocar, eu estou na casa de Deus louvando a Deus, em um story dela, no próximo story ela está lá com uma roupa indecente e cantando uma música que apela à prostituição, e a consciência dela não dói, porque ela tem uma contaminação no seu espírito, ela não tem o temor ao Senhor. Então Paulo está dizendo para a igreja, irmãos, nós temos promessas de Deus, então vamos nos purificar daquilo que contamina o corpo, e o corpo ali é a alma em conjunto, mas também aquilo que contamina o espírito, porque nós precisamos aperfeiçoar a nossa santidade no Senhor. Como? Através do temor ao Senhor. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Ele não tira o povo de Israel do Egito para levá-los a Canaã. Primeiro ele diz, eu os tirei de lá para trazê-los a mim, para a minha presença. Por isso ele leva o povo para o Monte Sinai, para aquele povo ter um encontro com ele, para aquele povo ter uma experiência profunda com ele, para que o temor do Senhor, Deus fala com Moisés, com o povo lá no monte, para que o temor os impeça de pecar. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que tem uma vida espiritual saudável, ela tem temor a Deus, ela não tem medo de Deus. Quer ver uma pessoa religiosa, que ela se preocupa com a aparência, ela tem medo de pecar porque ela se preocupa com o que as pessoas vão pensar, ela se preocupa com as consequências do pecado dela. E muitas pessoas procuram um conselheiro porque ela tem medo das consequências. Ela não tem temor a Deus, ela tem medo da consequência do pecado. Eu tenho medo, eu pratiquei um aborto, derramei sangue, agora esse espírito de enfermidade vai entrar na minha linhagem e vai matar o meu filho. Então ela não está arrependida do derramamento de sangue, não está arrependida do pecado de promiscuidade, está com remorso, porque está com medo das consequências. Medo das consequências, remorso. Temor ao Senhor. Davi no Salmo 51, pequei somente contra ti, restitui a alegria da tua salvação, não lances fora de mim o teu Santo Espírito. Arrependimento é tristeza por ferir o coração de Deus. Remorso é medo de Deus e medo das consequências. Agora o temor, ele não se preocupa com as consequências. O temor a Deus se preocupa em ferir o coração de Deus. Eu amo a Ele, eu amo a presença dEle. Já que eu o amo, então não quero ferir o seu coração. Conseguiram entender a diferença, irmãos? Amém? Então esse arrependimento, que é fruto de uma santidade aperfeiçoada no Espírito, significa que a pessoa, ela não está debaixo da religiosidade. A religiosidade é um falso zelo, uma tentativa de agradar a Deus, sem depender da graça, sem depender de uma vida no Espírito. Então uma vida no Espírito é uma vida de revelação da
palavra, a uma revelação verdadeira, sequencial também a uma obediência. Então, quando o evangelho ele é misturado com a religiosidade, tudo que a pessoa produz gera peso, gera um peso na vida dela. Ela parece que ela quer agradar um Deus que é insaciável, então ela quer fazer mais. Ela quer, eu preciso, sabe aquela pessoa, ela chega assim e diz assim: pastor, eu não estou fazendo nada para Deus, eu preciso fazer mais. E Deus não está pedindo nada para ela. É a mente dela. É a mente dela. Eu estava conversando com uma irmã hoje à tarde. Eu estava dizendo a ela que durante um período da minha vida, eu acordava de madrugada para orar. Fazia isso assim, muitas e muitas vezes. Muitas e muitas noites, acordava de madrugada para orar. E eu acordava e dizia assim: o Espírito Santo está me chamando para orar. Até que eu fui entender que não era o Espírito Santo, era a ansiedade do meu coração, por não descansar nele. Aquilo gerava uma insônia, aquilo prejudicava o meu sono. Então eu acordava, não conseguia dormir, e dizia: o Espírito Santo me acordou para orar. Qual a consequência disso? Mais ansiedade, iria gerar uma enfermidade, porque o sono foi Deus que deu para nos reparar. Agora, não estou dizendo de momentos em que o Espírito Santo acorda também, amém, irmãos? Também não vai dizer, porque tem gente que vai para os dois extremos, né? Eu falo um negócio desse, aí a pessoa, aí quando o Espírito Santo acorda, fala: não, é minha ansiedade. Não, você tem que discernir, porque às vezes ele chama, porque tem gente, irmão, tem gente que você tem que desenhar, né? Você tem que desenhar. Mas enfim, tem momentos que o Espírito Santo acorda, que ele fala: eu estou te chamando porque você precisa interceder agora. Eu estava falando com um pastor hoje pela manhã ainda. Olha que curioso. Ele teve problema no coração, e o médico disse para ele, passou por uma cirurgia, e o médico disse assim para ele: você precisa ter no mínimo 8 horas de sono, você se recuperar. Ele disse: mas como? Eu sou pastor, e eu acordo de madrugada para orar. O médico disse: você tem que parar de fazer isso. Eu estava conversando com ele sobre isso. Ele disse: pastor, para mim foi muito difícil, porque eu estava acostumado, porque alguns têm a consciência que acha que de madrugada Deus vai ouvir mais do que propriamente se orar em qualquer momento. Então o excesso é doentio. Todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Agora, a intimidade com Ele faz você ter uma vida completamente saudável na presença dEle. Veja uma coisa, 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós devemos conservar corpo, alma e espírito. Olha só o que diz: que o próprio Deus da paz vos santifique em tudo, por completo. Todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que cuidar da minha alma, e eu tenho que cuidar do meu espírito. Então, cuidar do corpo é tão espiritual quanto cuidar do espírito. Tem gente que cuida tanto do espírito, mas não cuida do corpo. Tem gente que cuida tanto do corpo, que não cuida do espírito ou da alma. Então, você é completo. Você tem um corpo, você tem uma alma, e você é um espírito. Então, você tem que cuidar das 3 coisas. Agora, a religiosidade, ela é espiritual, e ela é também comportamental. Nós temos um seminário de cura e libertação, e eu ministro religiosidade, ela é 2h30, então estou compactando aqui para vocês terem uma ideia, 2h30. Agora, a religiosidade, ela é espiritual, demoníaca, porque ela engana a pessoa, um dos nossos seminários, na hora da oração, eu tive um discernimento, fui orar por uma irmã, e ela manifestou com uma legião de demônios, até aí tudo bem, quem está mais na área de libertação está acostumado com isso, mas o que me deixou assustado depois, é o que aquela irmã fazia na igreja dela. Na igreja dela, ela era a mulher da revelação, ela discernia o mundo espiritual para os líderes daquela igreja. Antes eles irem fazer uma visita, aquela irmã ia primeiro, ela codificava o mundo espiritual. Que loucura, dava
a revelação para os pastores, aí os pastores depois eles iam lá. Ela caiu endemoniada. Era um demônio que estava ali. Que em Campo Grande, uma igreja, um pastor, ele carregava uma mulher para baixo e para cima. O pastor é a esposa, tá? Para não interpretar de forma errada. E aquela mulher tinha essa mesma atitude. Essa igreja está caída, porque era ela que vivia enchendo o coração do líder de revelações. Ora havia um leão, ora havia um fogo, ora havia uma coisa. Foi massageando o ego daquele pastor, como se ele fosse o cara ali. Toda hora tinha uma visão, toda hora tinha uma revelação aqui. E aquilo era demoníaco. Aquela pessoa não tinha passado devidamente por um processo de libertação. Toda vez que eu conto experiência assim, eu gosto de contar de coisa positiva também, irmãos. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Revelação é palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento do Espírito. Discernimento não é só discernir bem e mal, é ver o mundo espiritual, é ter contato com o mundo espiritual. Eu creio nos dons do Espírito Santo, até porque é bíblico. Aliás, se existe o falso, é porque existe o verdadeiro. Você já viu uma nota de R$40 falsa? Não existe, porque quem é que vai falsificar uma nota de 40? Se não tem a verdadeira. Agora, nota de 100, 200, tem muitas por aí, porque existe a verdadeira. Deu para entender, irmãos? Então, a religiosidade, ela tem o foco na aparência. Agora, tirando a vida dos outros, olhando para a nossa vida. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 15, que os fariseus, eles se preocupavam com a aparência, mas ele disse, Isaías profetizou a respeito de vocês. Vocês falam com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Como é que eu sei, pastor, que eu estou vivendo uma religiosidade, seja ela demoníaca ou seja ela comportamental? O comportamento, a pessoa pode ser livre, mas se ela não vigiar, ela começa a ter alguns comportamentos. Eu luto com isso, comportamento, por incrível que pareça, até hoje. Às vezes até minha esposa brinca, ela diz, você quer ser mais santo do que o santo? Porque alguns exageros, se nós não tomarmos cuidado, alguns exageros começam a estabelecer no nosso coração, e queremos fazer tanto para Deus, quando na verdade Ele está nos chamando para ficar perto dEle, para ficar perto do Senhor, para ter um relacionamento com Ele. Então o Martinelli, ele conta que um dia ele subiu no púlpito para pregar, o Espírito Santo falou ao coração dele, você não está vivendo o que você prega. Ele chamou o auxiliar dele, foi para uma salinha e começou a chorar na presença de Deus. A igreja estava crescendo, muitas pessoas ele estava atendendo, tinha que resolver muita coisa, e ele não tinha mais tempo para estar na presença de Deus. Foi a repreensão. Eu estou contando isso porque ele tem um vídeo dele aí, ele mesmo conta isso. Não e depois Deus vai trabalhar no coração dele. Hoje é um grande homem de Deus aí, tem tocado a vida de muitas pessoas, tem uma igreja muito relevante lá em Criciúma. Mas a verdade é que qualquer pessoa pode, eu e você somos sujeitos a cair na religiosidade. Então Jesus, ele vai confrontar a religiosidade, dizendo para aqueles fariseus, lá de Mateus 15, verso 7, hipócritas, a palavra hipócrita significa um ator. Quando você assiste um filme, você assiste uma série, quem é aquele ator? Ele é um hipócrita, porque ele está encenando algo, ele está mostrando uma força que ele não tem, está demonstrando uma personalidade que ele não tem, e aquilo nos faz chorar, não é assim? A gente chora por causa de um filme, a gente chora por causa de uma série, a gente chora por causa de um desenho, né? Um desenho, aquilo é uma encenação. É hipócrita porque a palavra hipócrita significa ator. Um ator ali, ele se veste de uma personagem. Então, trazendo para a realidade dos fariseus, a religiosidade é honrar a Deus com os lábios, mas o coração está longe. Onde é que está o seu coração? Onde é que está o meu coração? E Jesus, ele diz o seguinte: em vão me adoram. Você imagina Jesus dizendo, olha, você está me adorando em vão, a sua adoração não me toca, a sua adoração não mexe comigo, a sua adoração não me faz me mover, você está adorando em vão.
Tem gente doente na alma dizendo: Deus falou comigo, mas é a emoção, é a alma doente, é a consciência da pessoa. A pessoa diz: Deus me falou para fazer algo, aí ele está fazendo algo, aí de repente ela para de fazer algo que diz que Deus mandou fazer, e não foi Deus coisa nenhuma, foi o coração, a mente da pessoa. Então não diga: Deus falou comigo, quando você sentiu no seu coração, porque foi a sua alma, foi as suas emoções. Quando Deus fala no espírito, o coração pode até queimar, lógico, um contato com o mundo espiritual pode reverberar na alma, reverberar no corpo, mas ele fala no espírito. E quando uma pessoa tem uma palavra de Deus, do Senhor, no espírito, ela se torna uma pessoa completamente transformada. Uma igreja pode ser tomada por religiosidade. Se você ler a carta aos Gálatas, Paulo está confrontando a religiosidade. Ele diz para aquele povo, lá na carta aos Gálatas: vocês receberam o Espírito praticando as obras da lei, ou ouvindo a mensagem, tendo fé na mensagem? A resposta implícita ali é: pela fé na mensagem. Eles ouviram a mensagem, creram no Evangelho, o Espírito veio. Aí ele diz: então por que agora vocês querem voltar às práticas judaicas, trazendo as festas judaicas para o contexto da igreja? Era isso que eles estavam fazendo, eram essas práticas, estavam enjudaizando, como diz alguns estudiosos. E Paulo vai dizer o seguinte: vocês estavam correndo bem. Quem fascinou vocês, quem iludiu vocês para vocês não obedecerem mais à verdade? Está lá em Gálatas 5,7. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Ele diz: um pouco de fermento levida a toda a massa. Por que Paulo usa essa expressão fermento? O fermento é uma química que produz o quê? Crescimento. Nem todo crescimento vem de Deus. Câncer também cresce. Nem todo relacionamento amoroso, que aparentemente um ama o outro, é de Deus. Às vezes é um fermento. Nem tudo que a pessoa diz é bom, é algo que é de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a vontade de Deus passa pela palavra. Pela palavra. Tudo que está na palavra provém do Senhor. Tudo que está fora da palavra, ainda que tenha aparência de bom, é um fermento. Paulo estava dizendo para a igreja lá na carta aos Gálatas, a igreja da galáxia, ele estava dizendo o seguinte: vocês estão crescendo, vocês estão avançando, mas vocês foram persuadidos. Tem uma tradução que diz enfeitiçados. Sabe o que é uma pessoa enfeitiçada? Uma pessoa iludida, enganada. Eles estavam, Paulo diz, vocês estavam correndo bem, na verdade. Meu irmão, tem gente que está buscando a Deus, está se envolvendo com Deus, está se enchendo de Deus. Aí vem alguém com uma falsa doutrina, com um falso ensinamento, com alguma coisa falsa, que ilude, enfeitiça a pessoa, e aquela pessoa, ela acaba sendo enganada. E às vezes não é uma pessoa, uma igreja inteira pode ser tomada pela religiosidade. Para finalizarmos, a religiosidade, ela rouba o nosso coração de amar as pessoas. Quando nós lemos a parábola do filho pródigo, todos conhecem a parábola do filho pródigo, conhece? Acho que o mundo todo conhece. Só que nós damos um enfoque errado naquela parábola, porque o enfoque naquela parábola, nós sempre olhamos para aquela parábola e pensamos assim: o fulano desviou, voltou, o filho pródigo. Só que aquela parábola, ela foi contada para repreender religiosidade. Se você pegar Lucas capítulo 15, vamos lá, Lucas capítulo 15, verso 1, olha o que diz assim, o que diz: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus, os mestres da lei, o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, vamos pensar aqui: mestres da lei, fariseus, conhecedores da lei, conhecedores da palavra, eles estavam criticando Jesus. Por quê? Porque Jesus estava sentando, comendo com pecadores.
Aqueles pecadores estavam ali. Ao lado de Jesus tinha ladrão, tinha prostituto, tinha adúltero, tinha tudo quanto é tipo de gente ali. E os fariseus, eles estavam criticando Jesus por isso, por esse tipo de atitude de Jesus. Aí o verso 3 diz assim: então Jesus lhes contou esta parábola. Então significa, ou seja, a consequência de tudo isso, por causa disso, Jesus vai contar a parábola. E ele conta 3 parábolas: da ovelha perdida, da dracma perdida, da ovelha, né? Da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Então ele está contando essas 3 parábolas para confrontar a atitude crítica dos fariseus na ocasião que Jesus estava sentando com os pecadores. Irmãos, a igreja, o reino de Deus, é como uma rede. Estava conversando com uma irmã hoje à tarde, estava dizendo isso, compartilhando essa palavra. É como uma rede, você joga a rede, vem de tudo na rede, não vem? Vem peixe valioso, mas também vem sapato velho, vem, não é? Vem pedaço vem lixo, vem um monte de coisa ali. Então o reino de Deus é como uma rede, vem de tudo. O reino de Deus vem de tudo. Vem tudo quanto é tipo de pessoas. Só que nós devemos amar essas pessoas, dar a palavra para essas pessoas e deixar que a palavra de Deus faz a obra. Eu não posso ser influenciado pelos pecadores. Quando a Bíblia fala não se assentar na roda dos escarnecedores, é no sentido, eu estou com eles, eu sou influenciado por eles. Mas Jesus sentava com os pecadores, não para serem influenciados, mas para ganhá-los. Se você entender que cada pecador, cada pessoa que anda no pecado perto de você, ela é alvo da graça de Deus, você olhará para aquelas pessoas de forma diferente. Você vai olhar com olhar para salvar aquelas pessoas. E aí voltando aqui para nós encerrarmos. Então Jesus vai contar 3 parábolas. A parábola do filho pródigo é: o filho mais novo chega diante do Senhor, do pai, diz assim: para mim o Senhor está morto, me dá herança, eu quero a minha herança. Ou seja, eu quero o que o Senhor pode me dar, eu não quero a tua presença. Meu irmão, tem gente que busca Deus por aquilo que Ele pode fazer, mas não quer a presença dEle. A religiosidade quer as mãos de Deus. A espiritualidade saudável busca a presença, porque ama a presença de Deus, porque ama o Senhor de todo o coração e ama o próximo como a ti mesmo. Deu para entender, irmãos, a diferença? Agora, o filho mais novo vai embora, abandona, perde tudo, gasta com prostitutas, e depois ele cai em si, ele se arrepende, ele diz: olha, até os trabalhadores do meu pai têm mais coisas do que eu aqui. Então eu vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me deixa pelo menos como um trabalhador. E ele volta para casa. Quando ele volta para casa, lá em Lucas capítulo 15, eu quero ler porque vale a pena alguns detalhes aqui. Romanos capítulo 15, Lucas capítulo 15, verso de número 25. Não, 23. Traga o novilho gordo e matem. Vamos comer e festejar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Meu irmão, tinha música, tinha dança, tinha celebração, tinha festa. O Senhor não é contra a festa, não é contra a dança, lógico, dentro dos moldes da decência, né? Mas havia alegria, porque meu filho estava morto. Não é meu filho estava desviado, meu filho estava morto, e agora ele está vivo. Ele estava perdido, ele foi achado. Então tinha festa, tinha churrasco ali, tinha celebração, mandou matar um novilho ali, tinha festa porque o filho voltou. Aí o 25, enquanto isso o filho primogênito estava no campo, estava servindo, trabalhando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém,
volta para casa, esse teu filho, não é nem o meu irmão, né? Esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele? O pai disse: meu filho, você está sempre comigo. Olha a frase do pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. O pai considera os dois filhos como filhos legítimos. Ele diz: olha, o teu irmão estava morto, o teu irmão estava perdido, o teu irmão voltou. Agora o irmão dele, ou o filho mais velho, não enxerga o outro como irmão. Diz: ó, o teu filho, nem o pai ele enxerga como pai. Ele enxergava o pai como o senhor, que dava ordem para ele trabalhar no campo. E o pai diz para ele: meu filho, você sempre tem a minha presença com você. Meu irmão, a espiritualidade saudável honra e respeita e deseja a presença de Deus. Ter a presença de Deus é o que nós temos de maior preciosidade na nossa vida. Deus já fez muita coisa na minha vida, já fez coisas extraordinárias, mas se não acontecesse mais nada, se Ele não te desse mais nenhuma bênção até o resto da sua vida, você permaneceria na presença dEle? Ou você seria como aquele grupo de pessoas: Deus não está fazendo nada na minha vida, eu vou para o mundão mesmo. A presença dEle tem que ser valorizada, respeitada, desejada. Às vezes as dores que você está enfrentando, as lutas que você está enfrentando, é uma sinalização de que você está no cativeiro, mas você precisa desejar, através do clamor, a presença dEle, e a presença dEle libertará você. O que você precisa desejar é a presença dEle. Eu oro por quê? Porque eu quero uma resposta de Deus. Religiosidade. Eu oro porque eu amo Ele. Perfeito. Eu posso até ter uma resposta de Deus, não que seja errado buscar uma resposta, mas eu tenho que orar porque eu amo a presença dEle. Eu jejuo por quê? Eu jejuo para vencer uma caça de demônios, eu jejuo para receber uma revelação, eu jejuo para vencer demônios, eu jejuo para Ele abrir uma porta. Religiosidade. Eu jejuo por quê? Porque a presença dEle é desejada, eu preciso da presença dEle. Jesus, Ele disse: quando o noivo for tirado, nesses dias jejuarão. Então eu preciso de uma presença mais intensa dEle. Eu percebo que parece que Ele está distante, revelações da palavra não brotam mais, eu leio a Bíblia, me dá sono, eu vou para a igreja, não consigo entender a palavra, parece que está tudo nebuloso. Então eu vou jejuar, mas o meu jejum eu quero a volta da sensibilidade à presença de Deus. Agora, autoridade contra demônios, para expulsar a caça de demônios, vigor, revelações, tudo isso é resultado de uma vida na presença de Deus. Paulo fala na carta aos Colossenses que aqueles homens que ficam assim: não toca nisso, não faz aquilo, essa festa não, isso aqui não, faz questões de dias, de sábados. Paulo diz que isso enfraquece contra a sensualidade. Pessoas que vivem uma vida de fachada, têm uma aparência de santidade, têm um excesso, escondem uma vida de promiscuidade. Porque como é que eu venço a vontade da minha carne? Não é pelo meu esforço, é por uma vida no Espírito, porque não é esforço próprio, é relacionamento, relação com o Espírito Santo. Paulo diz: andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. Eu caio na carne, eu caí no pecado, porque eu dei brecha. Antes de dar brecha, a principal brecha é não ter uma vida com o Espírito Santo. Não ter relacionamento com o Espírito Santo já é uma gigantesca brecha, que a pessoa fica fazendo: não, vou fazer uma meta aqui, 15 dias sem pecar. Aí faz um esforço tremendo, aí no 17º dia, aí se lambuza no pecado. É igual um amigo, fez um voto com Deus, ele disse assim: eu vou ficar 1 ano sem colocar uma Coca-Cola na minha boca. Eu não vou ficar 1 ano sem beber refrigerante, a Coca eu não vou colocar na minha boca. Eu lembro que na virada do ano, estava lá em São Paulo, nós passamos juntos. Assim que o pastor terminou a oração,
ele pegou uma garrafa de 2 litros e colocou na boca. Eu lembro que o pastor que eu auxiliava na época disse para ele: por que você fez 1 ano? Agora você está se matando em um dia só, de uma vez. Então tem gente que faz meta: eu vou ficar 15 dias sem pecar. Ou chega a semana da ceia: não, eu vou me santificar porque domingo eu vou tomar ceia, vou participar da ceia. E aí a pessoa santifica aquela semana, participa da ceia no domingo, na segunda-feira já volta para o pecado. Igual uma pessoa que nós oramos, uma vez eu fiz uma busca para as pessoas serem batizadas no Espírito Santo. Aí foi um domingo de manhã, isso aconteceu lá no bairro das Morinhas, ela passou lá naquela região. Aí dá 1h da manhã, 1h da tarde, ele me liga: pastor, olha, eu quero contar que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu falei: é mesmo? Eu até abri uma aqui para comemorar. Eu falei: o que é isso? Falei: que espírito que você foi batizado? Só foi no do Zé Pilinta, né, que encheu você. Então eu abri uma para comemorar. É lógico que no caso ali não tinha entendimento ainda, aí a graça de Deus alcançou, o Espírito Santo encheu ele, tinha que ser transformado na mente dele. Mas a religiosidade, irmãos, faz a pessoa desvirtuar aquilo que é santo. Então responda para si mesmo: você está debaixo de religiosidade? A cansaço, exaustão, falta de vigor, uma vida de perversão secreta, uma vida dupla, uma vida de que eu não quero que ninguém descobre quem verdadeiramente eu sou. A religiosidade é um fermento sutil, ela pode invadir uma igreja, ela pode invadir uma pessoa. Mas eu quero dizer algo para você: como é que você vence a religiosidade? Dependendo da graça de Deus. Se a religiosidade, ela é fortalecida em encobrir, a cura vem em Tiago 5,16. Confesse as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A cura, ela vem pela fala. Quando você reconhece, você chega diante de alguém e diz: olha, eu tenho sido um tremendo religioso, eu tenho sido uma pessoa que tem tido uma vida dupla. Você se abre, alguém ora por você, a graça de Deus vem e restaura você completamente. Eu amo gente assim, mas eu tenho medo de gente que sabe aquela pessoa que tem uma espiritualidade exacerbada, aquela espiritualidade que a pessoa, meu Deus, ela te faz sentir um carnal perto dela, de tão espiritual que ela é, de tanta coisa espiritual que ela, de tanta voz que ela ouve, que a gente fica em dúvida: ou é muito espiritual ou é esquizofrênica. Eu não estou falando no sentido de chacota, não, às vezes é literal mesmo, de tanta voz que a pessoa ouve. E a gente precisa tomar cuidado com exageros, porque tem coisas, irmãos, que é a nossa maturidade. Tem coisas que nós precisamos decidir e colocamos no colo de Deus, e sabemos que é uma decisão que devemos de tomar. Aí nós ficamos: ai, Senhor, me dá uma palavra. Pode ser sem vergonha, você sabe o que tem que fazer, pode pedir palavra, porque às vezes pedir palavra para Deus é que na verdade não quer tomar a decisão que tem que tomar agora. Aí fica protelando, aí espiritualiza: não, eu estou orando, esperando de Deus uma palavra. Meu irmão, em relação a pecado, eu não tenho que buscar uma palavra de Deus, eu tenho que criar vergonha e dizer: eu não vou mais pecar nisso, vou deixar o que não é de Deus para a minha vida, vou alinhar a minha vida com a palavra. Porque eu e você, eu volto lá no início da mensagem, Jesus naquele dia vai dizer, quando algumas pessoas disserem: em teu nome, Senhor, eu curei enfermos, expulsei demônios, ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Conhecer é intimidade. Eu não tinha intimidade com você. Quem é você? Você já confundiu uma pessoa, já foi conversar com uma pessoa que você pensou que era uma outra pessoa que você conhecia? Você vai falando com a pessoa, quem que é você? Já aconteceu com vocês? Já deu essa presepada já? Já cometeu esse fiasco? Você vai falar com a pessoa, né? E como se... Aí depois você pensa: opa, eu confundi, né? Eu confundi a pessoa. E a pessoa diz: quem é você? Eu não te conheço. Agora, já ficamos vermelhos com isso. Agora imagine, não terrorismo não, isso é uma palavra. Imagine chegar diante do Senhor.
é o meu Senhor, é Jesus, é o meu Senhor, eu estou indo para ver. Ele vai dizer: quem é você? Não te conheci. Como não? Eu pregava, era pastor lá na Justiça e Pai, não, misericórdia, eu não. Eu era pastor, eu pregava, eu cantava. O senhor não lembra a voz maravilhosa que eu tinha? O senhor lembra, eu tocava, eu cuidava de criança, eu estava na porta da igreja, na recepção, na mídia, cuidava de criança, eu era líder do Ministério de Libertação, fazia parte, eu fazia isso, fazia aquilo outro, eu era uma maior dizimista da igreja. O senhor não lembra? A igreja, o terreno da igreja, eu paguei metade do terreno. Ele vai dizer: não conheço você. Meu irmão, a iniquidade, ela separa o homem de Deus. O Senhor nos trouxe aqui essa noite para alinhar o nosso coração. Talvez não é a mensagem que você gostaria de ouvir. Problema seu, você veio no dia para ouvir isso. Talvez não era a mensagem que você gostaria, mas é a mensagem que eu e você precisamos. Deus nos livra da religiosidade. Falava com o irmão hoje, eu falei: eu vou pregar religiosidade. E eu gosto de pregar essa mensagem, porque enquanto eu estou pregando, eu estou avaliando a minha vida, eu estou aprendendo um pouco mais. Então não permita que a religiosidade governe o seu coração, que a cegueira. Meu irmão, tem gente que mata em nome de Deus. Paulo matava pessoas em nome do Senhor. Quando ele teve encontro com o Senhor, as escamas caíram dos olhos dele. Que as escamas caiam dos nossos olhos e tenhamos uma vida saudável. Vamos orar, fique em pé em nome de Jesus. Que o Espírito Santo, Ele trabalhe no nosso coração. No livro Avivamento dos Odres Novos, Pastor Cote, ele fala da receita da destruição de uma igreja que não confronta o pecado, não espreme as feridas da pessoa. Ela está crescendo sem confronto, crescendo sem espremer as feridas. Essa igreja está com os dias contados, porque ela vai estourar lá na frente e ela vai fechar. Agora, se nós alinharmos a nossa vida com a palavra, nós vamos permanecer. Então não importa o lixo que você foi se alimentar, não importa a lama que você foi rolar nela, há uma graça de Deus para você, há um perdão sendo disponibilizado a você. Volte, clame a Ele, diga: Senhor, eu entrego o meu coração, eu lhe peço perdão, eu quero voltar à sua presença, eu quero, como aquele filho pródigo, voltar à comunhão com o Pai. Mas também uma alerta, uma advertência para aqueles que pensam: eu nunca me desviei como fulano. O filho mais velho, que é o retrato da religiosidade, ele não festejava com os que se arrependiam, ele não se alegrava com os que voltavam, só queria criticar. Ele casou com prostituta, agora voltou com a carinha lavada, todo bonitinho aí. Eu estou no campo trabalhando para o Senhor. O fulano estava lá, perdeu tudo com prostituta, estava usando droga, estava mentindo, estava enganando, agora voltou. Não, o Senhor não vai dar oportunidade para ele, não. Não, eu matei, não foi um boi qualquer, ele matou o novilho, quer dizer, o melhor que ele tinha, o mais gordo que ele tinha, o mais saboroso, né? Foi um churrasco aquele, para celebrar, festejar, tinha festa, tinha dança, mas o filho religioso endureceu o coração, criticou, não quis participar da festa. Meu irmão, a religiosidade nos impede de participar da festa dos céus. E qual é a festa do céu? Quando o pecador se arrepende. Cada pessoa que está no pecado não tem que ser alvo da nossa crítica, tem que ser alvo do nosso amor, da nossa misericórdia, para que ela volte para o plano de Deus e desfrute da plenitude da presença. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, livra o meu coração da religiosidade. Eu não quero desprezar a sua presença e também não quero desprezar a presença de ninguém. Cada pessoa é importante para o Senhor. Cada pessoa que o Senhor aproxima de nós, por mais suja, pecadora que ela seja, me ensine a amá-la como o Senhor ama. Recebê-la. Receber não é concordar com o pecado.
não é passar a mão, às vezes, para receber tem que espremer também, faz parte. Mas eu quero amar o que tu amas. Eu quero ter uma vida como a vida de Simeão, uma vida que ouça a sua voz, que é movido pelo Espírito, que tem o Espírito sobre. Senhor, nós queremos como igreja ter o teu Espírito, ter a tua voz, ter a tua vontade, ter o teu querer. Não quero ser como os fariseus que conhecem a lei de cabo a rabo, de capa a capa a Bíblia, mas não conseguia ter relacionamento com o Pai, e não conseguia ter relacionamento com as pessoas, porque fazia parte da estirpe, da classe, que se sentia melhor do que os demais. Senhor, nos ajude a termos uma espiritualidade saudável. Fale com ele, meu irmão, diga a ele: Senhor, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz, eu quero ter o Espírito sobre, eu quero o Senhor falando comigo. Alguns ele vai dizer: olha, você vai encontrar o seu Salvador Jesus, no sentido de ter revelação, talvez uma palavra que ele vai trazer a você. É como ele falou com Saulo: Saulo, você vai receber Ananias, ele vai impor as mãos, ele vai dizer o que você tem que fazer, mas você não pode falar diretamente comigo não, você tem que aprender a se submeter a uma liderança saudável. Vamos orar isso, fale com ele, vamos adorá-lo.